estou aqui com uma pessoa, né, muito especial, e aí eu vou apresentar, é a doutora Cíntia Nóbrega. Eu vou falar um pouquinho aqui do histórico dela, de uma forma muito resumida. Bom, a doutora Cíntia, ela tem 39 anos, ela é casada, mãe de 2 filhas, nasceu em Recife e atualmente está residindo em Teresina. Bom, ela trouxe uma frase, eu pedi para que ela trouxesse uma frase ousada, né, que resumisse um pouquinho aí da história de vida dela, e ela trouxe o seguinte: eu acreditava que poderia mudar o mundo, mas aprendi que só poderia fazer a minha própria parte. Então, eu acho que essa frase aí, ela abre esse momento de uma forma muito legal, algo que a gente precisa também estar refletindo na nossa própria vida. Bom, em relação à formação acadêmica, ela tem graduação em farmácia pela Universidade Federal de Pernambuco, tem uma graduação também em medicina pela Uninova FAP, pós-graduação em psiquiatria, especialização em dependência química e outros transtornos compulsivos, e atualmente ela está aí passeando pela área da psicopatologia em infância e adolescência, certo? E atualmente também é aspirante aí da Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutora, se você quiser falar um pouco mais, porque a gente sabe que as nossas informações não cabem em um currículo, então, se você quiser, a palavra está com você, pode se apresentar a partir do que você quiser, tá bom? Brenda, eu acho que você falou bem demais e tá tudo certo, entendeu? Quero até pedir desculpa, eu falei, Brenda, com um convite maravilhoso, mas eu tô com a voz um pouco rouca, espero que não atrapalhe um pouco, tá? Mas tá ótimo, a gente pode até começar com as perguntas e ver como é que vai funcionar aqui. Tá certo. Aqui é um processo de aprendizado, é um processo de troca, então vamos levar Para aqui aprender, exatamente. sem o máximo de leveza possível. Entender que isso aqui é uma conversa e que a gente vai também estar facilitando o acesso de muitas pessoas a um conhecimento que, infelizmente, às vezes fica muito restrito. Ao Né? preconceito, né? Isso, e também no mundo acadêmico, né? Então, acho que quanto mais a gente informar as pessoas, quanto mais elas estiverem conscientes aí sobre saúde mental, que é basicamente sobre o que a gente vai falar hoje, melhor é para que as pessoas tenham uma qualidade de vida, enfim, que tenha sentido, caminhe de uma forma muito mais fluida. Eu até digo que depois que eu entrei na área de saúde mental, que eu comecei a saber várias coisas da minha vida, né? A entender o que eu era realmente, eu digo que eu renasci. Então, é uma coisa que eu digo, Deus me deu de presente. Minha vida sempre foi criada e guiada por Ele. Então, assim, eu não poderia estar num lugar melhor. Eu amo a saúde mental, eu amo cuidar das pessoas e ver que é mudança de vida, é qualidade de vida. Você ter um tratamento psicológico, psiquiátrico, você viver isso aí é você se reconhecer como pessoa. Então, eu acho que é o que importa, né? Por isso que vem aí várias coisas que eu sei que a gente vai abordar agora, que você vai entrar sobre a questão de suicídio, sobre a questão também de como foi que surgiu aquela questão da reforma hospitalar, né? E alguns transtornos aí que às vezes o pessoal fica na dúvida. Tem muita gente que me procura e diz: ai, doutora, eu sou bipolar. Por quê? Porque tem uma ciclotimia, que é aquela alteraçãozinha, sabe? De manhã eu tô bem, à tarde eu tô de outro jeito. E aí já tem o autodiagnóstico baseado, às vezes, Mas e muitos nem procuram. Exatamente. É muito fácil se autodiagnosticar a partir de características, às vezes, que, se a gente for olhar como um todo, a gente vai perceber que nem sempre faz parte de um transtorno. Exatamente. E aí, daí a importância de você realmente procurar um profissional da área para que você realmente consiga ter um diagnóstico, se for o caso, e consiga fazer o seu tratamento e levar a vida. Qualidade de vida, sempre digo. É vida nova. Eu sempre digo, aproveite que a partir de hoje sua vida vai mudar. Um paciente meu, que eu dei um diagnóstico dele de TDAH, né? E ele chegou acima do peso e super agoniado. Ele disse: doutora, eu não tenho mais vontade, eu sempre fui muito ativo durante toda a vida. E agora eu tô numa fase que eu saio me arrastando, eu tô cansado, aquela exaustão. E o que é que eu faço? Eu digo: olha, pelo que você está me contando, eu vou fazer algumas perguntas, desde a sua infância até a sua vida adulta. E ele acabou tendo diagnóstico realmente de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E hoje, no dia eu falei: olha, você vai mudar de vida. E ele disse: doutora, eu realmente mudei de vida. Ele voltou com 8 quilos a menos em um mês e transformou a vida dele. Ele queria mostrar a conta
a conta dele no celular. Eu disse, não, Não precisa. ele vai dizer horrores. Isso não é só a medicação, né? Como a gente estava conversando antes, é a questão do autoconhecimento, que eu digo, ó, não adianta nada eu te empurrar um monte de medicação, tu precisa de terapia, você tem que procurar uma psicóloga. E assim, é mudança de vida mesmo. A partir de hoje você ser uma outra pessoa. E aqui, ó, tô te dando a chave na tua mão. Agora só depende de você. E é exatamente isso que me apaixona, é a questão da terapia também psicológica, que a pessoa vai mudando pelo autoconhecimento dela. A medicação eu chamo de bengala. Aí vem a terapia, a outra bengala, e aí você vai andar de uma forma perfeita. Então é tudo, para mim, é emocionante, né? Eu falo da questão de saúde mental, eu fico emocionada. É uma coisa que eu amo. Eu digo que eu nasci para ser o que eu sou hoje. Eu acho que essa percepção, enquanto psicóloga, eu compartilho com você, porque a gente vê resultado. Né? Às vezes o paciente chega pra gente muito cabisbaixo, às vezes com uma percepção extremamente negativa de tudo que está acontecendo na vida dele, e aí com o tempo a gente vai vendo aquela pessoa se transformar. Ela começa a trazer sonhos, ela traz uma perspectiva diferente, ela fala que foi na rua e viu uma roupa e pela primeira vez ela se sentiu confortável em comprar uma coisa que ela realmente gostava, porque antes ela ia e nada fazia sentido, nada tinha graça. Pra tudo, ou comprava em casa, entrava em depressão. Se sentia culpada porque comprou, porque não fazia mais sentido. Então, falar de saúde mental é falar de uma vida que faz sentido, né? Que eu acho que a gente está precisando muito disso. Principalmente em um mundo que a gente tem tantos, né? Isso, e a gente tem tantos estímulos que você observar uma área da sua vida, cuidar daquela área, vai fazer com que outras coisas boas acabem vindo junto. Eu digo muito para meus pacientes que hoje eu não me permito ficar triste. Lógico que todo mundo tem essa questão de, hoje eu amanheci mais triste, amanhã eu vou amanhecer melhor. Eu tenho muito isso, tipo, hoje não foi um dia muito bom, mas eu vou dormir e vou acordar melhor. E aí entra também aquela questão dos pacientes que não dormem, né? Eu digo muito, quando eu estou no hospital psiquiátrico, eu digo que eu vou deixar o paciente dormir, amanhã eu converso com ele, eu vou botar ele para dormir. Então, a gente bota para dormir, no outro dia a gente aborda de uma forma diferente, ele vai escutar de uma forma diferente, então vai evoluir de uma forma diferente. O tratamento, aí entra aquela questão que você disse até da reforma hospitalar, né? Que sai daquele bloco de estar no hospital, sim, que é exatamente aqueles manicômios que o pessoal tinha medo de botar a pessoa lá dentro, o que ia acontecer. E aí você fica um tempo, você faz um tratamento, estabiliza o paciente, e aí você vai para os outros setores, no CAPS, no ambulatório de psiquiatria, sempre tendo acompanhamento com a psicologia, terapia ocupacional. Então são N terapias que você pode fazer. Não podemos esquecer da atividade física. Tem até a doutora Bia, né, que é psiquiatra, ela fala assim, quem malha a perna, malha o cérebro. Eu achei bem interessante isso. Por quê? Porque a academia, ela dá muita dopamina, além de liberar muita endorfina. Então, é uma coisa que a gente precisa cuidar. Cuidar também da questão da alimentação, que a gente às vezes diz, eu vou comer qualquer coisa. Não. Paciente que tem TDAH tem que tomar muito cuidado com café e energético. São bebidas que estimulam o cérebro. Mas não é para estimular, porque o TDAH precisa de estimulante. Não é bem assim. O café e o energético, eles fazem o desfoco. Você começa a prestar atenção em tudo ao seu redor e você não consegue ter um foco maior. Então aí você vai se perder. O TDAH ele tem um turbilhão na cabeça, ele pensa demais. Ele racionaliza demais e eu tenho que fazer. Ele está na hora fazendo uma coisa, daqui a pouco, lá na frente, ele já quer fazer o que ele vai fazer daqui a pouco. Não, mas é porque eu tenho que fazer isso. Não, mas tu nem terminou isso aqui, por que tu não vai? Termina isso primeiro, depois tu faz o outro. E aí, quando é de noite, ele tá cansado, mas ele não dorme, porque ele tá pensando o que ele vai fazer amanhã, o que ele vai fazer na semana que vem, o que ele vai produzir. E isso tudo causa aquela exaustão nele. sim. E aí leva a ansiedade e depressão. Comorbidade, Sim, exatamente. Que é o que a gente também conversou um pouco antes, essa questão de, eu acredito muito no diagnóstico real da coisa, porque ansiedade e tristeza, depressão, ideação suicida, eu digo até que são sintomas. O diagnóstico ele tem que saber, será que ele não é um bipolar? Será que não é um paciente que tem uma esquizofrenia? Será que ele não é um paciente que ele tem um TDAH, autista?
Tem muitos autistas hoje que estão sendo diagnosticados por esse boom que está acontecendo aí. Esse boom de informações. Às vezes até uns olham alguma coisa e eu me identifico com isso. Eu estou sofrendo. Às vezes eu estou tendo um delírio, eu vou para a escola, eu vejo a menininha e digo, essa menina está me perseguindo. Essa menina aí, ela não é boa. E você começa a criar coisas na sua cabeça. Daqui a pouco você está conversando sozinho, você está vendo coisa. E aí, antigamente, tinha muito isso, né? Todo mundo que tinha alucinação, delírio, era diagnosticado por esquizofrenia. Então, assim, eram diagnósticos errados, que a esquizofrenia é uma patologia que aí já vai ser mais para amenizar do que para tratar, entendeu? Então, assim, você não vai ter uma resposta de volta do paciente. Então, meio que ficava ali abandonado. Não, ele ainda está escutando voz, é porque é assim mesmo, deixa, porque ele é esquizofrênico, então ele não pode trabalhar, ele não pode fazer atividades na sua empresa, porque ele pode surtar. Eu dei um laudo uma vez para um paciente, ela teve na psiquiatria do SUS de Teresina, né? E ele falou assim, eu falei, tá tudo bem com você? Ele tinha esquizofrênico, ele foi passar do CAPS para mim. E aí eu falei assim, tá tudo bem com você? Ele disse, doutor, eu tenho maior vontade de trabalhar. Ele disse, pois trabalhe. Mas isso era que eu não podia trabalhar. Ele tinha 31 anos, Brenda. Então, assim, ele pegou o laudo. Eu disse, pegue seu laudo e vá deixar o currículo. Ele hoje está trabalhando na Caixa Econômica, entendeu? Super feliz. Assim, evoluiu horrores, entendeu? Porque é vida, gente. Transtorno psiquiátrico é só algo que está fazendo realmente a pessoa sofrer. É você que está sofrendo, então você tem que intervir com aquilo. Então procure ajuda. E aí, doutora, você está falando aí desses transtornos que estão, de certa forma, com maior evidência, principalmente por conta da mídia, mas se a gente for voltar um pouquinho no tempo, falar de transtorno mental, como a gente está falando hoje, era uma coisa tabu, né? Era um tabu, era algo que ficava extremamente restrito, Preconceito, né? Um preconceito extremamente lá em cima, na verdade, quando a gente se falava de transtorno mental, e aí a gente traz a reforma psiquiátrica, que vai dar uma nova roupagem, uma nova modelagem, né? Vai trazer aí esse modelo substitutivo, mas eu queria que você falasse um pouquinho antes da reforma psiquiátrica, né? Como que a saúde mental era tratada e era vista antes da gente ter, por exemplo, hoje os CAPs, antes da gente ter, por exemplo, psicólogos, de certa forma, dentro das comunidades, dentro do SUS, certo? Então, se você puder trazer um pouquinho, sinalizar um pouquinho desse histórico, de forma bem breve, só para as pessoas entenderem antes, porque hoje, só complementar aqui o que eu estou falando, hoje a gente tem medicações, né? Ah, não deu certo com uma medicação, mas pode dar certo com outra. Hoje a gente tem acesso à terapia, hoje tem os CAPs, hoje tem os hospitais, hoje tem as UBSs, muito mais próximas da população. Isso existia antes ou é algo novo? E aí eu quero que você traga um pouco dessa história. É algo novo que ainda, eu digo assim, é um projeto que está em crescimento, né? Engateando ainda. Porque o que acontece? Antes da reforma psiquiátrica, o que acontecia? Existiam realmente os manicômios, então assim, surtou, não importava o diagnóstico, porque naquela época, como eu disse, teve alucinação, delírio esquizofrênico, ele não vai ter jeito mais, ele tá o quê? Praticamente, eu digo assim, morreu durante uma vida, né? Então tá morto, bota lá no manicômio e ali fazer com que ele piorasse bastante. Por quê? Não tinha exatamente isso, não tinha um psicólogo para chegar lá e conversar com eles, fazer aquela estrutura de dizer, não, você pode fazer uma atividade física, vamos fazer algo para melhorar a sua mente, vai dar tudo certo. A medicação que era usada era bem mais pesada, dava muito efeito colateral. O paciente evoluía com muita acatesia, o paciente ficava muito travado, então assim, tinha muito... Ah, teve alergia, não, é porque é assim, então vamos lá, vamos fazer sessões para ver se ele começa a melhorar. Então, eram feitas várias sessões com eletroconvulsoterapia. Naquela época, não tinha nenhum método que você fizesse de uma maneira que hoje a eletroconvulsoterapia, até é bom falar, que hoje é super indicado para grávida. Por quê? Porque não tem nenhum efeito para grávida. Naquela época era feito de forma indiscriminada, qualquer pessoa ia fazer, não tinha analgesia, não tinha nada. Então era uma coisa, eu digo que cruel, né? Então era muito cruel, porque o paciente ele não era mais tratado como gente. Então surtou, é doido, acabou-se.
Então, a vida dele estava determinada ao fim. Ali ele ia ficar e pronto. E aí, com a reforma psiquiátrica, o que vem? Vem exatamente as cadeias que você estava citando, né? A reforma psiquiátrica diz, não pode deixar de existir realmente o hospital psiquiátrico. Até porque tem que ser com humanização, né? Eu trabalho no hospital psiquiátrico, que lá dentro nós temos TO, nós temos também a questão da avaliação com a psicóloga semanalmente. Às vezes, os pacientes pedem para falar mais de uma vez. Então, assim, um projeto, é uma caminhada mais humanizada. Então, é bem diferente. Os pacientes não ficam em aglomerados como eles ficavam. Então, assim, tem os quartos, eles saem para o pátio. Então, teve alguma coisa que aconteceu dentro do pátio, toda a equipe é informada. O médico vai lá, conversa. Antigamente eles tinham medo, né? Não, teve isso, ceda, faz isso. Então, acaba que fica muito preconceito. Até hoje, né? Eu pego muito, por exemplo, pai, mãe que chega. Eu preciso, às vezes, tratar o pai, a mãe e o filho dentro de um contexto, porque eles não estão preparados. Meu Deus, meu filho vai ficar aqui. Como é que funciona a doutora lá dentro? Então, assim, eles têm muito medo, né? Mas é necessário, muitas vezes, o paciente com bipolaridade em fase maníaca, ele tem um risco iminente de suicídio. Então, ele pode, porque assim, ele está alucinando, ele está escutando vozes. E a voz está mandando, se mata, tu não serve para nada, tu vai fazer isso, tu vai melhorar a tua vida, ameniza essa tua dor. Então, assim, ele vai fazer, ele chega a fazer. Então, lá não, ele está sendo bem protegido, está bem cuidado. Acolhido. Exatamente, está sendo acolhido. Terminou aquela fase que ele está crítica, ele é encaminhado para onde? CAPS, ambulatório psiquiátrico. O CAPS eu até digo que não é CAPS, por quê? O CAPS ele vai acolher mais a questão do CAPS-AD, que é o álcool e drogas, né? Que aí sim eles já são direcionados mais para lá, mas quando o paciente vai para um CAPS, é mais aquele paciente em estado grave. Então lá vai ter uma triagem. Então, o psicólogo faz a triagem e aí ele vai encaminhar. Você não é paciente de CAPS, você é paciente de ambulatório, porque está mais estável, então ele vai para o ambulatório. Paciente está mais estável, você é ambulatório infantil, uma criança vai para o ambulatório infantil. Você não é paciente de ambulatório, você vai para o hospital de internação para suicídio. Existe também, então é uma rede de apoio hoje que funciona depois da reforma psiquiátrica para que o paciente tenha mais acesso também a ter contato familiar. Então, prescreve a medicação, ele chega lá em casa, entendeu? E ele está acolhido. Então, às vezes, ele passa hospital, o CAPS dia, por exemplo, passa o dia todo no hospital, à noite ele vai ser acolhido em casa. Aí, às vezes, ele está em surto ainda, existe outro lugar, que também é a extensão do CAPS, que ele dorme como se fosse um dia no plantão. Queria que você comentasse, a partir dessa ideia que eu vou expor agora. Bom, a gente tinha esse modelo aí extremamente medicamentoso, na qual o paciente de transtorno sem evolução do quadro, né, não tinha uma resposta terapêutica positiva, ele era medicalizado, né, tinha a questão da medicação aí praticamente de forma muito compulsória, tomava medicação, dopava, era enclausurado, né, ficava ali destituído, né, da sociedade, ficava afastado. Isso facilitava com que esse paciente virasse um paciente crônico, passasse a ser um paciente crônico. E aí a gente traz a reforma psiquiátrica, como você bem colocou, que vai reorientar esse modelo. Eu sou aquela pessoa que, eu digo assim, bateu na minha mão, se for o caso, a gente interna. Porque tem muitas famílias que chegam e acabam levando, não, vou cuidar em casa. E às vezes acontece algo pior. Então é bom estar bem esclarecido isso. Paciente em crise, realmente ele precisa estar internado. Ou, como eu disse, tem uma extensão do CAPS que passa a pernoite lá. Então, ele vai para o CAPS quando está grave e fica lá. Problema, Brenda, é que a gente está ainda com pouca estrutura, não tem muitos leitos. Então, assim, para você ter uma noção, em Teresina, que hoje eu moro em Teresina, nós temos o Hospital da Primavera, então os leitos sempre estão ocupados de pacientes com ideação suicida, ou tentativa de suicídio. Quando você vai para o CAPS, que é o pernoite, é uma loucura, entendeu? Porque eu tirei as férias de um colega meu e lá eu ficava muito triste, porque eu tinha que escolher entre qual ia pernoitar.
Gente, isso é muito triste, você ter isso aí, porque eu sei que todos precisavam pernoitar, porque a família não dá conta. Surtos graves, entendeu? E aí são pacientes que até é o que eu digo, né? É uma heteroagressividade a eles e aos outros também. Sim. Então, assim, é um risco muito grande. Eles podem chegar a tirar a vida de um pai e de uma mãe. Eu tenho um paciente lá internado comigo que ele matou a mãe. E, assim, ele fala que é como se é um afeto embotado, que a gente chama na esquizofrenia, né? Que ele tem que... Ele não chora, mas ele tem noção do que aconteceu. Imagina na cabeça dele, que assim, a impulsividade, eu fiz, mas eu não queria fazer. Alguém vai entender isso? Não. Tem muita gente que julga, né? Com muitos preconceitos também em relação a essa questão da dependência química. É mais fácil julgar. Mas você acha mesmo que um dependente químico que usa droga todo dia, que está se acabando na droga, que chega a chorar, a tentar suicídio, muitos conseguem, que é um dos principais causas também, é a dependência. Você acha mesmo que ele não quer parar? Ou que ele está sendo escravo dessa substância? Então, assim, é realmente procurar ajuda. Existem várias coisas que precisam ser mudadas, eu digo assim, lá em cima, né? Porque começa do governo, é a questão que vem lá de cima. Então, assim, é uma estrutura que tem que ter pública, porque a maioria das pessoas que estão aí precisando de ajuda, o SUS não está tendo condições de suportar, de suprir isso aí, né? Assim, é uma política pública incrível, mas infelizmente ainda não funciona. E eu não vou nem dizer que não funciona, eu acho que a gente tem pouco investimento em algo que poderia dar certo. Né? Porque o SUS, se a gente for observar, ele é uma política pública que serve como exemplo para outros países. Ai, mas é uma coisa, Brenda, que eu fico assim, terrivelmente irritada. Por quê? Porque é exatamente como eu disse, eu achava que eu poderia mudar o mundo, então às vezes eu me desgasto bastante. Eu atendo na psiquiatria lá em Teresina de Seu, às vezes no começo eu marcava várias pessoas extras que não podiam, não, mas eu... E isso estava o quê? Me consumindo, adoecendo, estava me adoecendo e chega um dia que eu não vou conseguir mais ajudar ninguém, então eu preciso também me reconhecer como pessoa. Sim. E aí eu preciso saber que foge de mim, então eu não posso mudar o mundo sozinho. Tem que começar lá de cima, tem que começar do deputado, que tem que aprovar, tem que fazer as leis, tem que ter a questão do prefeito, tem que ter o presidente, ele tem que estar todo mundo engajado para que dê certo. Eu não consigo mudar o mundo. Então, se eu conseguir mudar uma pessoa, para mim já tá bom demais. Eu tô ajudando aquela pessoa, tá bom. E eu tenho que respeitar os meus limites. E é isso que eu falo todos os dias para os meus pacientes, porque assim, meus pacientes, eles têm muita empatia. Às vezes é aquele... Eu acho interessante que o pessoal acha que o TDAH, né? Ele é uma pessoa que... Ele acaba dizendo assim, paciente é TDAH, ele não sente saudade de ninguém, ele não tá nem aí pra ninguém, não liga pra ninguém. Não, o TDAH, ele é altamente empático, ele faz tudo pela outra pessoa. Ele se doa demais. E aí é onde você tem que frear isso aí. E você tem que prestar muita atenção. Então, eu acompanho bastante paciente com esse tipo de transtorno, sim, que não é o que o povo está pensando aí. O pessoal acha que TDAH é o paciente que chega e diz assim, não, hoje todo mundo tem TDAH. Não é bem assim, né? Não é que todo mundo tem TDAH, é porque aumentou muito essa questão de mídia, de informação. Então, o pessoal tá vendo traços, pega o DSM-5 e ele vai ver os traços, ele começa a dizer, será que eu não tenho isso? Aí pega o SNAP-4, vai fazer um SNAP-4 dele e diz, será que eu não tenho? Tá dando positivo. E muitas vezes, pelo próprio preconceito, eles não procuram ajuda. Eles ficam só no achar. E eles começam a jogar culpa no que eles têm. Não, eu tenho TDAH, então, amor, derrubei o copo, é porque eu tenho TDAH. Amor, então eles não tentam melhorar, por quê? Não estão em terapia. Cadê a psicóloga para te orientar? Faz o cronograma de vida com ela. Vamos evoluir como pessoa. Mas eu não consigo escrever, doutor, eu tô com a agenda lá, que fazendo meu diz, doutor, eu tô com a agenda lá, parada, há anos. Pega a agenda, te organiza, vai na psicóloga com ela, senta. Tu quer mudar de vida ou tu quer ficar desse jeito, procrastinando a vida toda? Não aceita. Então, assim, vai muito, como a gente diz,
do autoconhecimento da pessoa se ajudar mesmo. E aí eu acredito que espaços como esse, que a gente pode falar abertamente de saúde mental, facilita o acesso à informação dessas pessoas para que elas também se sensibilizem em relação a esses transtornos, a importância de buscar ajuda. Inclusive, a gente está aí no mês de prevenção ao suicídio, né? A campanha Setembro Amarelo. E aí, qual o lema da campanha desse ano? Se precisar, peça ajuda. O problema, doutora, que eu observo às vezes é que a gente está imerso em tantas informações superficiais, porque as redes sociais estão aí com informações extremamente curtas. E aí as pessoas fazem o quê? Elas pegam aquelas informações, absorvem aquelas informações como verdade e adotam e acham que é só aquilo. Eu vi nas redes sociais que o TDAH, por exemplo, ele é uma pessoa fria. E aí, se a gente for de fato entender, compreender o que é o TDAH, de fato, o que essa sigla tão pequena pode trazer de prejuízo se não tratada, aí a gente vai entender de fato a complexidade das coisas. Então, acho que a gente pode entrar em um outro tópico que é como que as redes sociais elas têm influenciado a saúde mental nessa geração que a gente está vendo nessa época. Porque a gente está com um boom de informações, mas não são informações que têm profundidade. Né? A gente tem vídeos, às vezes, de 30 segundos, 60 segundos, e as pessoas estão baseando a sua vida naquele fragmento. Eu achei bem interessante, agora você me falou isso aí. Teve uma paciente minha, né, que chegou e disse assim, doutor, eu vim aqui porque eu acho que eu sou border. Só que o border, eu digo sempre assim, eu conheço um border entrando na porta, porque ele é aquele que ele se transforma todo, né? Ele é altamente impulsivo, ele é o paciente que tenta suicídio várias vezes, tem automutilação, então assim, são pessoas super difíceis de lidar e eu digo assim, fica do lado dele, terapia a todo momento e vida que segue, tá? A mãe e o pai tem que estar ali todo momento. Ele tá com o cabelo vermelho, daqui a pouco ele tá com o cabelo roxo, então não gostei, vou tirar, vou cortar o cabelo, vou trocar. E aí quando a gente passa isso aí todo mundo vê alguns traços, aí diz assim, eu sei, eu sou isso. Então, aí vai atrás, aí isso é que é a importância, porque a menina não tinha nada de border, tá? Ela não tinha nada, ela pegou a parte que dizia o quê? Nossa, tem muita labilidade emocional, porque muitos borders também são bipolares. E aí eu digo não. E ela não tinha nenhum dos dois, tá? Não fechava critério para nenhum dos dois. Até que prova o contrário, né? Porque você sabe que qualquer gatilho da vida da gente pode acontecer. Eu digo assim, que todo mundo tem direito a surtar. Todo mundo. E aí, então, é procurar ajuda mesmo. Tá se sentindo mal, vai atrás, né? Porque é como eu digo, essas mídias, elas ajudam bastante, mas tem que filtrar. assim, e você acha que o fato de a gente ter informações muito rápidas está influenciando o nosso olhar, está nos deixando, por exemplo, mais acelerados? A maioria das vezes a gente não consegue escutar, por exemplo, um áudio de 2 minutos. A gente coloca lá no acelerado, né? No modozinho para acelerar. Você acha que o excesso de informações rápidas está nos deixando dessa forma mais acelerado, mais impulsivo também? Não, eu não vejo muito por esse lado. Eu vou te dar outro exemplo de outra paciente, tá? A mãe, ela nunca soube que tinha TDAH, tá? Passou durante 34 anos sem saber, e a mãe muito pobre, dependendo de tudo para a vida, então teve que crescer sozinha, então ela sempre julgava que era a vida dela que era ruim, então por isso que ela tinha todos aqueles transtornos de se isolar, às vezes de chorar, achar que ninguém gostava dela, que ela queria sumir no mundo, desaparecer, que era melhor que Deus levasse ela, porque já que ela não tinha coragem de se matar, Deus levaria ela, então seria a forma mais ideal. E ela passou a vida inteira sem saber o que acontecia. Ela até me falava que chorava quase todos os dias. Então, entrava em fases depressivas, em fases de isolamento. E quando a filha dela, aí ela se formou, hoje ela é bem sucedida. E a filha dela chega em casa com alguns traços e começa a ter as mesmas características dela. Mas ela é bem sucedida, poxa. A filha tem tudo, ela estuda na melhor escola. A menina tem dinheiro para comprar a roupa que ela quer, ela pode fazer o que quer. E minha filha, o que é que está acontecendo? Aí ela pergunta para a filha olha para ela e diz,
eu não quero mais existir, mamãe, ninguém gosta de mim. O que é que está acontecendo, Brenda? Na verdade, aí essa menina vai ser diagnosticada com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e investigação para autismo, né, que estão bem interligados os dois. Então, a menina tem TDAH, ela não para na sala, ela termina de fazer a prova primeiro que os outros. Então, é muito inteligente, né? Aquele boom que a mãe veio de baixo e conseguiu a ascensão, porque era inteligente também, mas soube lidar com tudo aquilo, terapia, eu digo que é autoterapia. Sim. Aprendeu sozinha, com sofrimento. Mas a menina dela não, aí vem a ter psicóloga, ter tudo, mas as mesmas características da mãe. Chora muito, ninguém gosta de mim, minha vida não faz sentido. Eu digo, é uma crise existencial, né? É a crise existencial. E aí a mãe tenta acolher de toda forma, até que vê que não tem sentido, quer levar para um profissional e tem que levar para poder dar seguimento. E aí sim a menina evolui de uma forma boa. E aí a mãe diz, nunca mais eu quero que minha filha passe por isso, porque eu sei o quanto é doloroso, doutora. E aí, então, a gente descobre que a mãe também é TDAH e provavelmente também é autista, né? Então, são coisas assim que eu digo que eu levo, são histórias que eu escuto, que eu percebo, que a gente leva para a vida. Eu digo que nossa profissão é linda, né, Brenda? Que não existe... Deus, eu fico maravilhada. Todo mundo diz assim, doutora, a senhora se enche. Eu sou apaixonada, entendeu? Mas não é o ganho que a gente tem. E outra coisa, o ganho de acompanhar pessoas que a gente faz um diagnóstico que ele diz assim, poxa, doutora, eu estava com a nota baixa, eu estava me sentindo mal. Tem muita baixa autoestima também, o TDAH, né? E agora eu estou bem. Eu dei um diagnóstico de autismo com um menino, bem carente ele, né? E foi pelo SUS. E aí a mãe me pediu muito. Eu não atendo adulto, mas eu faço pós-infantil e tal. E eu já estudo bastante coisa. Então, eu lembro que o menino chegou pra mim. Ele nunca falou comigo. Dentro lá do... Ele é filho de uma funcionária do setor lá. E ela pediu pra eu atender, eu acabei atendendo. Aí ele me encontrou, ele nunca tinha falado comigo, né? Ele me encontrou, ele não aceitava, porque a mãe perguntando pra mim, dizendo, meu filho é assim, assim. Eu digo, olha, tô desconfiando que ele é autista. Leva ele, que a gente vai fazer uns testes. Quando eu falo com o menino que eu passo a medicação, que a gente vê que realmente ele perdeu um bom tempo e assim, já estava evoluindo. Não dormia de jeito nenhum, né? Não socializava de forma nenhuma. E aí, o que acontece? O menino olha pra mim e diz, tia, eu tô bem. Eu tô bem. Brenda, ali dinheiro é consequência, sabe? Eu me arrepio toda quando eu falo assim, porque dinheiro é consequência. Tu imagina, tu tá salvando a vida dessa criança, que tu não quer que ele sofra mais. E aí ele fala, e ele conversa comigo, porque ele nunca tinha falado comigo. E ele, tia, eu tô muito bem. Sabe de uma coisa? Eu me dei melhor na prova. Por mais que ele já era inteligente, então, tem muito isso, né? Quando o menino é bom na escola, que ele evolui bem, não quer saber do que ele está passando internamente. Sim. Mas a mãe estava preocupada exatamente porque ele se isolava bastante, ele não tinha amigos, ele estava fora do contexto. Como ele disse, doutor, eu achava que esse mundo não era meu. Não se sentia pertencente. Pertencente a esse mundo. Então, assim, são autistas, às vezes nível 1, que não precisa de suporte. Para quê? Para evoluir, porque ele já fala, ele já vem, às vezes tem um neurodesenvolvimento atrasado lá na infância, mas a mãe não tem informação, Brenda. Como é que ela vai saber que o menino tem que olhar quando você fala com 6 meses? Como é que ela vai saber aquela mulher que não teve instrução para isso? Como é que ela vai saber que o menino tem que caminhar após 1 ano e 2 meses, ele tem que observar se o menino está falando, se está balbuciando, tem que pegar a poda neural antes da criança começar a desenvolver. Você precisa pegar a poda neural. Por quê? O que acontece? A criança que você pega antes, você evolui mais. Eu vou te dar um exemplo, mais ou menos, de uma criança que teve um prévio diagnóstico de autismo. A criança não falava, a criança balançava cordões dentro de casa, a criança rodava, fazia rodinha de carrinhos, tinha vários movimentos estereotipados para o pessoal entender bem. Às vezes fazia flare, que é a mãozinha assim, às vezes ele pulava de joelho.
E sempre que ia assistir a aula, ela assistia de cabeça para baixo. E aquilo ali, e toda vez que ela estava em multidão, ela se isolava. A mãe leva, em 1 ano e 2 meses, ela leva para um psiquiatra e um neuro, que praticamente dizem, olha, essa menina é autista, não tem outra coisa, é realmente fazer terapia e a gente começar a impulsionar o quê? Pegar na poda neural, que eu nunca nem vi uma mãe fazer isso, trazer uma menina tão precoce. E aí o que acontece? A mãe leva, porque se preocupa, porque é uma mãe informada, a mãe leva, a menina faz 4 meses de terapia, 2 dias de psicóloga, 2 dias de fono e 1 dia de TO, que é terapia ocupacional. A menina evolui horrores, que eu digo assim, ela tem um boom. A menina para de ter tantos movimentos estereotipados, a menina evolui de uma forma linda e maravilhosa. E atualmente a mãe reporta e diz, doutora, ela é uma das melhores da sala, ela fala corretamente, ela interage. Tem algumas coisas, tem. Às vezes tudo que é dela, assim. Tem seletividade alimentar que precisa estar o quê? Sendo trabalhada com a psicóloga. Então, precisa de um andamento, precisa de um acompanhamento. Então, é o que eu digo, eu fico empolgada. Tu fala uma coisa, eu começo a falar outra, né? Mas é porque falar de saúde mental abre muitas possibilidades e abre muitas possibilidades da gente falar de muita coisa. Ao falar de saúde mental, a gente pode falar de autoconhecimento, a gente pode falar de autocuidado. Muita gente perdendo tempo. O pai tá tendo preconceito de botar... Gente, preconceito de dizer que o filho pode ser autista. Autista é um transtorno, não tem tratamento. A gente pode evoluir essa criança. A gente pode deixar ela melhor, cada vez melhor. Não só a criança, o adulto também. Tá se sentindo mal, procura ajuda. Entendeu? Psicólogo, vai pro psiquiatra, vai... Tem preconceito com psiquiatra, começa com psicólogo, vai devagar. Mas tenta tirar esse tabu da cabeça, entendeu? Porque é qualidade de vida. Eu digo assim, aprenda psiquiatria, investir na sua mente, na saúde mental, é o quê? É investimento de vida. É você investir na única coisa que você vai levar quando você sair daqui. Porque tudo que você adquire aqui na Terra vai ficar. Quando a gente vê o pessoal morto, vai ficar tudo. A única coisa que vai é a mente. Então, o seu crescimento, ele vem através do autoconhecimento. E esse autoconhecimento você só vai adquirir se você procurar ajuda. Perfeito. Doutora, em relação ao autismo, vamos tentar especificar um pouquinho mais. O que realmente é o autismo? Você pode falar um pouquinho pra gente? Posso te dizer mais ou menos o que... É porque, assim, eu digo sempre aos meus pacientes, autismo nada mais é que a dificuldade em socialização. Ponto. Porque existem vários critérios no DSM-5 que você precisa preencher. Então, você vai ter que procurar ajuda e tudo. Mas viu que a criança não teve um desenvolvimento correto, certo? Vamos pegar ali pela fase da infância. Tem uma paciente minha já 28 anos, acho que ela tinha mais ou menos 28 anos, que ela chegou para mim e disse, eu estou desconfiando que eu sou autista. E por que você está desconfiando que você é autista? Não, porque assim... Eu nunca gostei muito. Sempre que eu ia para uma festa ou uma coisa que me obrigavam a ir, eu tinha, como se chama, a gente chama ressaca social, né? Que ela dizia que se isolava por 2, 3 dias, porque ela sofreu demais naquele dia. Ela gastou toda a energia dela ali, da energia, exatamente. E aí ela veio perceber que ela começou a ver, exatamente, estudar naquela mídia, aquela coisa que estava acontecendo. Ela começou a perceber o quê? Que tinham muitos traços que eram muito parecidos com ela na infância. Ela só tinha uma bordinha, ela tinha um copo e ela só conseguia beber naquela bordinha. E se mudasse a bordinha, então ela tinha rigidez. Ou seja, tudo dela tinha que ser daquela... Se mudasse a rotina dela, acabou-se. A menina estava acabada, acabou-se o mundo. Aí ela se jogava no chão, ninguém entendia. Ela batia a cabecinha na parede. E aquilo tudo não. Isso aí é o quê? É birra. É o birra, né? Birra. A menina birra muito, a menina birrenta. Os pais também. Aí ela vivia direito. Quando ela mordia o bracinho dela, quando era criança, ela se mordia. Ela mordia o coleguinha. Ela não tinha facilidade em apresentar um trabalho de escola. Então, todo esse sofrimento... Ela tinha muita insônia. Vê o tanto que essa criança sofreu. Até chegar aos 28 anos e ela pedir ajuda e dizer...
E realmente ela é autista, nível inteligentíssima, então são altas habilidades. Quando tem o autista com altas habilidades, o que que acontece? Ele é subnotificado. Subnotificado não, ele é esquecido. Porque ele é bom. O pessoal só quer saber de quem estuda. E o seu interior. E aí, como é que você tá? Você tá bem? Você tá feliz? Tá, você consegue Dormir bem? você consegue desenvolver várias coisas do ponto de vista intelectual, mas tem Sempre fragilidades emocionais, de socialização. E são pessoas, aí você Flexibilidade já perguntou de habilidade. autista, eu digo, são pessoas verdadeiras, né? Que eles falam a verdade e eles entendem algo verdadeiramente como você fala. Tipo, ó, tu tem um galo na cabeça. Ele vai imaginar um galo cantando na tua cabeça. Tu imagina. Que elas fazem, Imagina. por exemplo, Piada, ele não entende. leva tudo pro sentido literal. Literal, totalmente literal. Então, eu amo. Assim, os autistas, pra mim, são as pessoas melhores também, porque eu digo que são as pessoas verdadeiras. Eles não tem papas na língua, né? Fala mesmo, fala o que pensa e acabou-se. Que nem o menino, ele chegou pra mim, tia, eu tô bem. E aquilo ali, meu Deus. Você sabia que era verdade o discurso que ele estava trazendo? Exatamente, é muito lindo isso, é muito emocionante, né? Eu sei que você também tem essa paixão pela saúde mental, tem. E aí eu digo que minha vida toda, como fui farmacêutica, né? Eu mudei muito. E aí eu venho a fazer o quê? Farmácia, aí fiz pós-graduação também em farmácia, aí veio fazer outra coisa, mas eu não me encontrava. Quando eu chego na medicina, eu já amo de paixão. E eu chego na fase que eu venho para saúde mental, não, Aí você se encontra. aí eu me encontrei, né? E eu sei que você também partilha isso aí comigo. E é bem interessante. Parece que a gente se conhece há anos, né, Brenda? É a segunda vez que eu falo contigo. O bom é que esses diálogos, eles acabam ampliando muito mais a nossa percepção, ajuda com que a gente também leve acesso, né, para outras pessoas. Enfim, eu acho que a saúde mental, ela tem inúmeras possibilidades. E aí, doutora, voltando um pouquinho ao tema que a gente pincelou, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais. Você sabe que a gente está no mês de setembro, campanha Setembro Amarelo. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa problemática, né? Basicamente, a gente Eu pode não sei se dizer... você sabe direito como foi que começou o Setembro Amarelo, né? Acho que você sabe. Eu vou falar um pouquinho aqui resumidamente. Que foi um jovem que ele pintou o carrinho de amarelo, ele fez aquele carrinho, pintou tudo. Depois que ele terminou de pintar o carro amarelo, ele suicidou-se, né? Tinha 17 anos. E aí veio nessa época uma campanha dos colegas, fizeram várias fitas amarelas no dia e disseram, vamos fazer algo por ele, porque ele estava passando alguma coisa e ninguém percebia. Sim. É aquela coisa, o cara era inteligente, o cara vivia bem, na sociedade estava se dando Sorria, não é? Porque a gente acha que a pessoa que ela e por está dentro. planejando o suicídio, ela é alguém que simplesmente vai se isolar, não vai mais comunicar com E como é que ele está por dentro? Então acabou acontecendo isso e aí veio toda essa campanha que eu acho maravilhosa porque é a conscientização. Imagine, a gente pincelou realmente, mas para a gente ter uma ideia, a cada 45 minutos existe no lado de suicídio. um caso a cada 45 minutos uma pessoa está se matando. Tu imagina isso aí. Então, isso, eu digo, tu imagina, sabe, Brenda, isso não é verdade. Isso eu tenho certeza que é um número bem maior. Por quê? Lembra que eu atendo bastante, gente. Meu público é bem grande. Então, o que acontece, Brenda? Tem muitos que me falam assim, doutora, tentei suicídio, a mãe e o pai nem sabem. E aí, como foi que você tentou? Eu joguei meu carro, eu alejei minhas pernas e eu tô viva. Então, assim, ninguém nunca soube que foi uma tentativa de suicídio. Porque eles não querem que a família sofra com aquilo. O que acontece? Muitas vezes é um acidente que acha-se que é um acidente, né? É um acidente, não foi acidente. O cara realmente, ele fez o que ele fez? Ele acabou com a dor. E se colocou E a gente tem que saber, Brenda, que a gente não tem que acabar com a dor. Ou que a gente não tem que acabar com a vida. A gente tem que acabar com a dor. A dor não vai acabar depois da morte. Nós não sabemos o que nos guarda depois da morte. Entendeu?
Então, por isso que eu falo sempre para meus pacientes, a gente tem que acreditar e ter um Deus maior dentro da gente, sabe? Porque é a coisa mais importante. Porque às vezes se a gente se sentir só, a gente olha para cima, conversa com ele e ali ameniza aquela dor. Então, o que a gente tem que procurar? Aí Deus vem e é tão perfeito que ele passa a reforma psiquiátrica para introduzir vários psicólogos numa equipe, TO. Muita gente nem sabe o que é terapia ocupacional, são aqueles pacientes que têm um retardo mental maior. E aí o retardo mental, ele impossibilita às vezes de um paciente saber o que é um dinheiro. Eu tenho um afeto tão grande por essas pessoas, sabe, Brenda? Porque para mim são crianças eternas, mas são crianças que podem evoluir. E aí muitas vezes estão aí eu digo na margem, porque não tem dinheiro, então não tem como fazer uma terapia. E só vai evoluir com terapia. A medicação vai ser o mínimo, entendeu? Então a terapia, ela vem para você ensinar, por exemplo, o terapeuta ocupacional, ele vai ensinar, olha, esse aqui é uma de R$10, o pepino verde é diferente, o pimentão verde é diferente do amarelo, porque eles não sabem disso. Brenda, tu imagina, tu nasceu e tu é criança pro resto da vida. Aí a mãe de um paciente desse chega desesperada pra gente. Doutora, pelo amor de Deus, se eu morrer amanhã, o que vai ser da minha filha? Eu digo, olha, meu amor, é exatamente isso que eu quero que ele faça, ela faça terapia. Outra coisa, são pessoas que têm a chance a mais a serem dependentes químicos, né? Eles têm uma afinidade maior. Aí eu já fugi de novo do tema do suicídio, né? Mas vai voltando. Mas o que acontece? É porque eu quero dizer que todos esses transtornos, eles cometem, é uma causa, a consequência é o suicídio. É isso que eu quero dizer. O que a gente tem de pesquisas, né, de estimativa, é que praticamente 100% dos casos de suicídio, eles são antecedidos por transtornos que não foram tratados, né? E aí o indicativo é de que a cada 10 suicídios, 9 poderiam ter sido evitados se tivesse o tratamento E eles correto. avisam, tá? Tem muito isso. Eles avisam para a família ou para um amigo, e você às vezes, é frescura, isso aí ele tá falando só para se amostrar. Quem quer se matar, Não é, e não é bem assim, entendeu? Porque eles estão sofrendo. E aquele sofrimento, eu sempre falo com meus pacientes que o balde transbordou e aí não teve jeito, eles acabam cometendo. Porque se sofre, chega uma hora que aquilo ali extravasa e aí a consequência ela é bem pior, né? Doutora, eu sempre costumo falar, seja para os meus pacientes, seja em palestras, enfim, que o suicídio, ele nunca é uma escolha. Ninguém ali vai escolher simplesmente tirar a sua própria vida. Eu sempre coloco que o suicídio, ele é visto como uma possibilidade de acabar com aquele sofrimento que está ali rodeando a sua vida há muito tempo. A automutilação também ameniza. Muita gente acha que aquilo ali é para chamar atenção. Tem a questão também que começa com é que esse menino está se cortando. Isso é para chamar atenção, não. A automutilação, meus pacientes, eles relatam bem isso. Doutora, quando eu me corto, a dor interna diminui. Então, eles preferem sentir a dor física do que a dor mental. Então, para você ver como aquilo ali... Esse discurso ele é muito forte, né, na clínica. Eu estou fazendo isso, né, para aliviar um pouquinho. Como eu não consigo falar o que eu estou sentindo, por meio da violência autoprovocada, eu vou conseguir externalizar um pouquinho dos meus sentimentos. Aí eu não sinto mais nada, né? Principalmente o sintoma da depressão, né? E aí eles, para sentir alguma coisa, eles recorrem a isso como uma possibilidade. É por isso que eu sempre falo, não é uma escolha. Ninguém escolhe adoecer, ninguém escolhe a violência autoprovocada, ninguém escolhe o suicídio. Todas essas questões, elas são possibilidades. Elas são possibilidades que as pessoas veem de amenizar, de minorar e de, às vezes, acabar, né? O suicídio é um pedido de socorro de alguém que vem gritando por muito tempo, dizendo que não está bem, e aí, ao não ser escutado, recorre ao suicídio como uma possibilidade. Exatamente. E aí, doutora, eu acho que é muito importante também a gente falar sobre a importância de escutar, né? Se a gente for ver a origem da palavra escutar, ela significa se inclinar, ou seja, se inclinar necessariamente envolve um movimento.
E o que é esse movimento? Quando você vai escutar alguém, você precisa de fato se inclinar, você precisa se movimentar para escutar aquela pessoa, você precisa fazer alguma coisa. Não é algo estático, não é algo parado. A escuta, ela é algo que está ali se movimentando, né? Ela vem com uma intervenção. Não é escutar por escutar, não é? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. É exatamente isso. E aí é onde eles procuram ajuda na questão de, não, eu vou tentar, mas eu vou conversar com alguém. Então, eles, ó, eu não estou bem, o que está acontecendo? Aí você fala, e aí, o que eu posso lhe ajudar? É a parte que o pessoal até me chama, doutora, a senhora não é só médica, a senhora é psicóloga também, né? Adoro conversar com meus pacientes porque eu acredito muito nisso, sabe, Brenda? Não é só a medicação, mas eu digo assim, eu não conseguiria ser médica sem ser farmacêutica, porque eu sou muito dos porquês. Desde pequenininha, tudo eu queria saber, mas por quê? E eu me tornava muito chata, né, por essa situação. E hoje eu já peguei mais essa postura eu aprendi mais a escutar, porque é necessário. A gente precisa entender. Eu lembro que eu fiz uma época, eu fazia medicina e eu fiz terapia, né, com a psicóloga. E eu falava e ela não falava nada. E o que é que tá acontecendo, né? Eu não tô entendendo. Porque pra mim que ela ia falar e me dizer qual era a solução, né? Sim, resolver seus problemas. Fiz uma sessão. Na segunda sessão, ela chegou e me disse, vou lhe dar alta. Oxi. Eu tô na segunda sessão, como é que ela... Não, você é muito resiliente. Não, mas eu vou lhe dizer seu único problema. Você não sabe dizer não. Terapia aqui é exatamente isso. Você resolveu em toda fala que você fazia, você mesmo se resolvia. Então isso é o autoconhecimento que ela queria que eu tivesse. E eu não compreendi porque eu achei um absurdo. Mas ela disse que estava só prestando atenção. Para você ver, tem psicóloga que fica frente a frente, ela ficava atrás de mim. Nossa, aquele me dava uma angústia. Eu me sentia, eu disse, meu Deus, perdi alguma coisa, né? Aqui, não é? E aí ela falava, puxava tipo só um assunto e eu falava e ela não falava nada. Eu disse, não, tá errado. No final ela veio a falar, não, você é super resiliente. Segue tua vida, que tá dando tudo certo. Agora aprenda a dizer não. Foi a orientação dela, né? Aquilo ali começou pronto, minha vida começou a mudar naquele dia. Eu tinha muita empatia, todo mundo eu dizia sim, sim. E eu doava muito e eu me cansava bastante. Então, assim, eu tinha que escutar as pessoas, beleza. Mas aí, se eu estivesse preparada. Então, eu tinha que me preparar para aquilo. Eu não podia escutar. E aí, meu marido está em casa, eu tenho uma filha chorando. Não, eu não posso fazer isso. Eu preciso separar as coisas, né? E aí tem essa parte também. Quando uma pessoa dessa que está pensando em suicídio pede ajuda, você precisa também saber diferenciar, porque é uma pessoa que realmente precisa. Essa você tem que parar e escutar. Aí você pode esquecer tudo ao seu redor e escutar essa pessoa. A principal intervenção... Bom, eu sempre coloco, né, organizar melhor a fala, que a primeira intervenção é a escuta. Eu não acho que dá para você auxiliar, não dá para você orientar sem antes você, de fato, escutar o que a pessoa tem para falar. E a gente não escuta somente com os ouvidos, a gente escuta também com os olhos, quando a gente observa os movimentos, observa ali uma olheira, observa que a pessoa está com autocuidado prejudicado, né? Então, esse escutar, ele envolve um conjunto de sentidos. Às vezes, a gente está falando demais e está escutando de menos, né? Então, eu acho que escuta necessariamente precisa ser a primeira intervenção quando a gente fala de saúde mental. Perfeito, E aí, doutora, eu queria que a gente conversasse um pouquinho também sobre frustração. Né? Eu acho que as pessoas estão com muita dificuldade em ser frustradas, as pessoas têm muita dificuldade em escutar um não. E aí você falou que era uma pessoa muito empática e tinha essa dificuldade de dizer o não, certo? E aí o que eu penso? Que às vezes esse excesso de empatia também pode ser uma necessidade que a gente tem de ser aceito, né? Se eu digo sim para todo mundo vai gostar de mim.
Se eu falo sim para todo mundo, eu vou ser aceita em todos os lugares. Eu vou ser vista como uma pessoa boazinha. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa falsa ideia de que ser empático, né, é algo bom, de fato. A gente tem que ter cuidado com esse excesso, né? Os excessos, às vezes, eles podem estar escondendo aí alguma coisa. Mas, enfim, voltando, eu queria muito que a gente falasse sobre isso. Hoje a gente vê que as crianças, elas estão mais ansiosas. Inclusive, a gente tem casos de suicídio infantil, de adolescentes. Enfim, essa faixa etária, né, tem sofrido muito. Mas eu acredito que a gente também precisa trabalhar um pouquinho, inclusive nos pais, a necessidade de frustrar, às vezes, os filhos, né? O que a gente observa? Que tem muitos pais que eles enchem os filhos de presentes. O filho quer, pai, eu quero um carrinho novo. Mãe, eu quero isso aqui. Mãe, eu quero. E o pai nunca tem a capacidade de chegar e dizer, não, meu filho, hoje eu não posso fazer isso por você. Se você conseguir fazer todas as suas tarefinhas, ok, ter uma boa nota, a gente pode pensar aí na possibilidade de você conseguir aquilo que você quer. Porém, no momento, não. Então, eu acho que essa dificuldade que a gente tem de frustrar o outro e de se frustrar também, enquanto adultos, tem gerado também muito adoecimento, né? Nós queremos sim para tudo. E aí a gente vive uma sociedade que ela é tão imediatista que faz com que tudo seja para agora. Quem tem TDAH sofre muito por conta da impulsividade, mas e quem não tem? Ainda assim, né, esse sistema de que a gente precisa ser extremamente produtivo, de que os resultados precisam vir logo, eu acho que é algo que está adoecendo também as pessoas. Então, falar de frustração, que a frustração ela faz parte da vida, que a tristeza faz parte da vida, é extremamente necessário para a gente produzir pessoas mais conscientes de que a felicidade ela não é algo que está aí o tempo inteiro e que a gente precisa aprender a lidar com isso. Até no começo eu falei, né, que eu disse assim, nossa, tem gente assim, doutora, Sá, nunca tá triste. É óbvio que sim, então o que é que eu falo? Amanhã será um dia melhor. Então, é como a própria psicóloga me orientou, diga não e siga a sua vida, que você é muito resiliente. Eu tenho muito isso e eu peguei muito isso pra mim, sabe? Porque, assim, a vida me ensinou bastante. E eu até fico prestando atenção que eu acho que todo mundo, todo dia, tem frustração. E a gente precisa saber lidar com aquilo, né? Então, não tá sabendo lidar, vai procurar um psicólogo, começa teu tratamento, porque não tá certo. Você vai se frustrar todo dia. É uma roupa que você comprou, que você não gostou. Nossa, me frustrei, gastei esse dinheiro com outra coisa. Então, teve primeiro a impulsividade fez tu gastar, tu não podia gastar, depois veio a frustração. E aí não soube mais como fazer. Tem gente que diz assim, ah, doutora, eu tô trabalhando, não tô gostando desse local. Eu tô frustrada porque agora mudou a equipe. Nossa, tudo hoje é motivo para frustração. Eu disse, ei, tu tem que se adaptar àquele local, tu precisa sobreviver com aquele dinheiro. Você tá precisando de tratamento. Frustração a gente tem todo dia. Eu trabalho para os outros, eu tenho meu consultório, mas eu trabalho também para os outros. Então, o que acontece? Eu também tenho minhas frustrações, mas eu sei lidar. Até porque eu preciso fazer o quê? Nossa, eu trabalho para os outros, eles me dão ordem. Sim, existe uma hierarquia. O pai é que nem você fala. O pai e a mãe, eles têm que dizer não. Eu falo isso todo dia para minhas filhas. Eu digo, até minha filha fala assim, ah, mamãe, a senhora sempre me diz não, a peça é pro meu pai. Aí eu digo pra ele, tu frustra ela também, porque senão dá errado. Mas ele também puxa a orelha. A gente não pode, entendeu? Tá dizendo sim toda hora. E graças à psicóloga eu tô aqui dizendo não. É porque eu acho que se eu fosse mãe antes disso, não dava certo. É por isso que eu digo, os caminhos que Deus faz a gente caminhar, traça todos os caminhos corretamente. Até uma pedra que você topa, ele tá levando para frente. Não é porque você cortou o dedo que tá errado, né? Então você não pode. Se você tá frustrando demais, procure ajuda. Tá errado. É falta de neurotransmissor. Aí vem, será que esse paciente não tem baixa de serotonina? Será que a dopamina dele não tá baixa? A noradrenalina tá desregulada? Ou seja, tá desregulado. O cérebro dele não tá funcionando. Ah, tem gente que chega no consultório e diz assim, tem exame pra gente fazer pra ver? Não, aqui é conversa, é clínica. E é o que eu acho mais... o mais
perfeito disso tudo é exatamente essa situação. A clínica, entendeu? Eu não tenho exame, eu vou conversar com o paciente, eu vou entender o paciente para eu poder dizer, não, você tem isso, vou para o DSM-5, eu vou realmente fazer os critérios, ver o que ele tem, está encaixado. E a principal coisa, a gente precisa tratar o sofrimento. Paciente que chega com dispneia, taquicardia, sudorese nas mãos, é um paciente que está nervoso, está indo direto para médico de UPA, procurando clínico geral. Esse paciente aí vai atrás. Primeiro ele está com síndrome do pânico. Se ele está com síndrome do pânico, eu preciso tratar a síndrome do pânico para que ele não fique desse jeito. Então, o paciente que está com a síndrome do pânico, eu trato primeiro a síndrome do pânico e vamos dar andamento, vamos ver se ele não tem algo de base. Aí, o que acontece, Brenda? A gente perde o paciente, porque você trata, ele nunca mais aparece. O paciente some. E aí já era. Aí já era para quem? Para mim? Não, é para ele. É isso que eles não entendem, gente. Eu tô aqui para ajudar. A Brenda tá fazendo a parte dele. É para ajudar. Se vocês somem, infelizmente a gente não pode continuar. Tem muitos pacientes que eu faço diagnóstico, vamos supor, de bipolaridade, fase maníaca, e eu estabilizo. Aí o que acontece? Some. Eles estão bem, primeiro mês, segundo mês, aí daqui a pouco, tudo beleza, some. Quando é que eles vão me procurar de novo? Ou vai querer? Maníaco. Eu não te falei, homem, que tu precisava de terapia. Ai, doutor, é difícil de eu tava sem dinheiro. Não, estou sem dinheiro. E esse carro novo? Brenda, não tá nem aí, não. É o ter e não ser. É isso que a gente vê no dia a dia da população em si. Eles estão preocupados mais na roupa de marca, no carro novo, em ter aquilo e não ser uma pessoa melhor, em evoluir como ser humano, entendeu? Poxa, tu tava com tudo nas mãos, tu vai esperar tu queimar neurônio numa crise, no surto, para tu procurar ajuda de novo? Eu peço às vezes para ir para psicóloga e não, é caro demais. Quando eu vejo a mulher tá com a roupa de marca, tá com um sapato bonito, mas a psicóloga não paga não, porque não é muito caro, entendeu? Onera demais. Bom que você falou aí de ser caro, né, na percepção dos pacientes. Às vezes eu falo para alguns pacientes, inclusive dentro do SUS, gente, caro não é a terapia, caro não é a medicação, caro não é a nutricionista, caro não é a academia. Caro é ter uma vida sem qualidade, é ter uma vida sem propósito, é ter uma vida sem sentido. Isso é caro. Terapia não é caro. Autoconhecimento nunca vai ser caro. Tratar a saúde mental nunca é caro, né? Caro é você passar a sua vida inteira se arrastando, sem propósito, sem sentido, não tem bem. Isso, e tendo possibilidade de sair daquela situação. Obviamente que eu não estou falando daquelas pessoas que, infelizmente, vivem em situação de extrema vulnerabilidade, que, por exemplo, se elas pagar uma sessão de terapia, elas vão tirar da boca dos filhos. Não estou falando dessa população. Aí a gente precisa de uma assistência maior, de políticas públicas que alcancem essas pessoas, de fato, né, de uma forma bem efetiva. Porém, há uma esfera da população que tem condições de ter acesso a esses serviços, né, esses serviços de saúde, mas não vão, porque acham que estão perdendo dinheiro. E outra, priorizam também outras coisas. Eu dou exemplo muito da bipolaridade. Sim. A bipolaridade, né, na fase maníaca ou hipomaníaca, até na hipomania ele já tá assim, inflando. É o paciente que, nossa, eu sou o melhor, eu consigo ser o melhor, eu posso comprar tudo, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí ele surta, ele entra na fase maníaca. Aí tem um paciente que surtou lá em Teresina, ele desceu do carro e tinha assim, promoção, do ônibus, promoção, compre esse carro sem dinheiro. Ele desceu, ele comprou, ele cadastrou, não tinha dinheiro mesmo. E aí, surtado, entendeu? E aí ele fez. E aí, vai lá, gastos e mais gastos de dinheiro. São pessoas que gastam. Vou dar um exemplo de outra paciente que eu estou atendendo hoje, os filhos dela. Isso foi pesado. Os 2 filhos dela. Então, tem até na psiquiatria essa questão de não pode atender a família. Sim, mas eu trabalho para o SUS. Eles não têm vaga, para poucas pessoas eles têm vaga. Como é que eu vou dizer não, atender o outro? Você está entendendo? Então é muito complicado.
Aí vem essa situação que eu vou lhe contar, que essa foi chocante. A mãe dos meninos, ela fazia um tratamento muito mal feito. E ela comprava muita coisa supérflua, tipo, muita roupa, às vezes ela gastava com joguinho viciada em jogo de internet, comprava muita maquiagem. Aí um dia ela disse assim, eu quero comprar hoje uma moto. Aí o marido fez de tudo para comprar essa moto. Aí pronto, depois dela comprar a moto, frustrou. O paciente daqui a pouco comprava um carro. Não, eu quero moto, não, eu quero um carro. O marido, para satisfazer os desejos dela, comprou o carro. Não, eu não quero mais não, eu quero outra coisa. Então assim, era uma paciente, na verdade, bipolar. Resumo da história, tudo que ela fazia, nada tinha sentido. E ela sempre dizia que a vida dela não tinha sentido. 2 filhos, casada, né? E aí o que foi que aconteceu? Ela acabou cometendo suicídio, entendeu? E aí o que que acontece? Deixa os filhos na maneira que estão, né, acabados. A gente precisa dar sentido à vida a eles e eles veem que a vida tem realmente sentido. Então foi uma pessoa que fez o quê? Não tratou. Ah, mas ela não tinha dinheiro. Tinha, ela comprou um carro, ela comprou uma moto, ela comprou roupa cara, ela comprou várias coisas. O marido fez de tudo para suprir as coisas que ela queria. As necessidades materiais. Pronto, o ter. Porque achava que ela ia o quê? Ser feliz com isso. Ela não estava sendo feliz. Ela estava destruída por dentro. Aí, um belo dia, acabou cometendo suicídio. E é muito triste, porque ao invés de ela estar no psiquiatra e estar fazendo tratamento no psicólogo, ela estava comprando as coisas e a própria família apoiava isso, né? E a gente vê que é muito complicado. Porque é o que acontece muitas vezes. É o que eu digo, às vezes não investe em comprar uma roupa, investe em comprar. Às vezes tem dinheiro para. Não, hoje eu vou sair para beber. Sair com os amigos, para os bares. Aí quando é no outro dia tá depressivo. Porque a bebida, ela deprime o sistema nervoso central, né? E aí tem dinheiro para tudo isso. O cara tá acabado, mas acha que a cerveja vai tirar ele da depressão. E às vezes faz até questão de expor ali a mesa cheia de garrafinhas, né? Porque é gastados, né? Mas na hora de pagar para a saúde mental, não, eu não tenho condições. E aí ele não sabe que a partir do momento que ele começa em tratamento, a vida dele muda. Muda tudo. Deixa de ter tantas compulsões, porque não é assim de um dia para a noite. A gente vai trabalhar essa situação da compulsão, vai trabalhar essa situação do sofrimento interno. Então, assim, não é uma coisa rápida, não é um vírus, não é uma bactéria que a gente vai lá e bota a medicação e acabou. Não. Gente, é a longo prazo, calma, vai dar certo, mas é a longo prazo. E aí, por isso que eu acho tão importante essa questão da conversa, de você fazer uma terapia com o paciente, porque ele precisa entender que isso ali vai requerer um tempo para ele ficar bom. Mas vai dar certo. Eu digo muito para os pacientes, faz assim, faz uma listinha do que tu era antes e agora do que tu é depois. Do que você evoluiu. Depois, aproveite que agora a sua vida mudou, tá? E você vai ver o que é que mudou. Começa a comparar o que você era antes do que você é agora. Que nem eu comparei. Depois que eu fui para psicólogo, foi que eu evoluí. Nossa, evoluiu horrores. Foi aquela única palavra dela que mudou minha vida. Um ponto que eu acho que é importante a gente falar. Doutora, como que a gente deve olhar para os momentos de crise na nossa vida? Porque o que acontece? A maioria das pessoas, quando elas estão em crise, elas só olham a partir das coisas negativas. O que a crise pode trazer de positivo para a gente? Se é que tem alguma coisa de positivo em Demais. Exatamente. Você tem que ver o lado ruim e o lado bom, né? Como eu citei há pouco, numa fala minha, eu falei de uma paciente que ela falou que, nossa, mudou a estrutura, mudou a coordenação, agora eu estou entrando em depressão por causa do trabalho. Não, melhorou, você está tendo... Aí ela disse assim, mas a única coisa que eu vejo é que o horário mudou. Eu passava de 8, estou ficando 6. Eu digo, e aí? Tu não tá vendo como é bom, não? Mulher, presta atenção. Essa pessoa que me fala isso, Brenda, ela já tá com baixa de serotonina. Ela não é uma pessoa que tá vendo o lado positivo da história. Você tá entendendo? Então ela precisa de terapia. Ela precisa, como você disse, também uma questão muito legal que eu não falei, nutricionista, que é para adequar a alimentação. Ela precisa de academia para aumentar a dopamina, endorfina, serotonina,
ela alinhar aqueles neurotransmissores. Lembrar a Exatamente. né? E aí ela vê o que é o bom da vida. Ela precisa de uma psicóloga para estar exatamente focando e levando aquela paciente para onde? Para o lado positivo. Tem um filme chamado, acho que você já assistiu, não sei se você já assistiu, Divertidamente, que é do... Já passei ele para Já assistiu? se eu puder. Perfeito. Aquele eu digo que é exatamente quando a menina começa a chorar, ela vai perdendo aquelas bolinhas. Sim. Aquilo são os neurotransmissores que ela tá perdendo. Então, assim, quanto mais tu se permite ficar naquela situação, mais tu vai degradar, mais tu vai perder neurotransmissor. Não, porque que eu disse pra ti que eu não me permito? Porque eu não sou besta. Eu vou perder mais serotonina. Eu tô triste. Foi por isso que eu fiquei triste hoje, mas eu vou contornar. Eu vou fazer diferente. Eu vou atrás de alguma coisa que eu possa retornar à situação que eu tava, que é a situação de felicidade. Então, eu não me permito hoje. Ai, você sempre foi assim? Não. Através de terapia, você fica melhor. Através de medicação, você também fica melhor. Mudança de hábito. Através de mudança de hábitos de vida, exatamente. É uma coisa que eu não faria, eu não fazia antes, era muito, academia, eu vou deixar para depois, me arrumar, eu vou deixar para depois, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, aquele turbilhão de coisa estava me negativando, entendeu? E aí eu preciso me organizar, entrar num questionário, dizer como é que eu vou fazer durante o dia para que eu possa evoluir como pessoa e não me permitir a ficar triste. Quem se permite é a gente, mas muitas vezes não adianta nada você dizer que só com academia e só com nutrição vai dar certo. Você precisa procurar um profissional, porque uma pessoa dessa que chega para mim e não vê nada de positivo no que aconteceu com ela, tá errada. Ela precisa tirar algo daquilo e dizer, não, esse aqui tá sendo bom. Eu tenho muito isso comigo. Quando você fala de se permitir, eu me recordo muito de situações onde, por exemplo, a pessoa tá triste, terminou um relacionamento, qual a primeira coisa que a pessoa faz? E seleciona uma playlist só de músicas tristes, vai pegar todas as fotos, todas as recordações, vai stalkear, vai olhar Instagram. Ou seja, você já está em um momento difícil. Então, tem coisas que você precisa decidir. Não, eu decido que eu não vou escutar essas músicas aqui porque eu sei que elas vão me trazer uma dose de sofrimento maior. Você pode escolher, por exemplo, quem são os meus amigos mais próximos. Pessoal, eu tô passando por um momento difícil, agora é a hora que eu preciso de vocês. Venham pra cá, durmam aqui em casa se for o caso, vamos tentar ver um filme juntos. Isso é isso. E a capacidade de se perceber e de procurar estratégias que sejam mais viáveis para aquele momento, né? Porque a gente, obviamente, que não vai dizer que o paciente ele se permite ao sofrimento porque ele gosta, né? Isso aí já seria uma outra área, mas aí isso fica para um outro momento da gente. Mas, assim, é preciso também que a gente tome atitudes que sejam estratégicas. Enfim, término de relacionamento, eu não vou me aprofundar aqui um monte de músicas que me lembravam aquela pessoa. Saí do trabalho, quero ficar sabendo tudo que está acontecendo ali na empresa, ou ficar sabendo tudo que falavam de mim quando eu saí de lá. Eu perdi alguma coisa e eu vou ficar o tempo todo remoendo. Então, se permitir, eu acredito que seja mais nesse sentido. Exatamente, é perfeito. É exatamente isso. E aí, doutora, tem mais alguma coisa que você acha que seja interessante para a gente? Eu acho que foi se você quiser, se tiver alguma dúvida sobre medicações, alguma coisa, mas eu acho que a gente abordou direitinho a questão da saúde mental, que foi o nosso propósito hoje, né? Sim, de uma forma bem geral. E eu acredito que eu vou precisar de você aqui em outros momentos para a gente falar de assuntos bem específicos. A gente pincelou um pouquinho sobre TDAH, a gente falou sobre autismo, a gente falou um pouquinho sobre suicídio. Foi mais, como eu disse, foi um apanhado, né? Um apanhado de informações. Mas eu acho que, de fato, é isso. Não um pontapé inicial, pincelar. Mas existe a possibilidade, sim, obviamente, se você já está convidada para retornar aqui, para que a gente fale de assuntos específicos, tá certo? E, para finalizar, eu queria perguntar para você, o que, na sua percepção, é uma mente ousada? Nossa, uma mente essa foi difícil.
Depois de tudo que a gente falou, o que seria? Para você, o que seria isso? Eu acho que é tipo a mente do TDAH. É uma mente que não para, né? O TDAH ele é muito inteligente, então ele tem várias ideias. O problema é que ele não consegue botar em prática tudo que ele pensa. Então, ele precisa ter o quê? A resiliência. O que é resiliência? É bom até a gente falar, porque às vezes a gente fala, o povo fica meio perdido. É a capacidade de você ter um impacto e voltar ao seu estado normal, ou seja, você ter uma perda do ente querido, você separou, você teve tem um paciente que está doente, um parente que está doente, uma coisa que está lhe fazendo sofrimento, mas você tem que voltar para o seu estado normal, seu estado são. Então, você tem que ter essa resiliência. Aí tem muita gente que diz, mas doutora, mas eu não tenho porque ela já perdeu demais, é aquela questão do divertidamente, ela já perdeu muito neurotransmissor. Então, ele precisa de um acompanhamento, ele precisa ali estar perto, uma equipe multidisciplinar para que ele volte, né? E os ousados, exatamente, eu digo ousado, eu até sempre lembro do TDAH por causa disso, né? Mas o ousado é aquele que acorda de manhã, arregaça as mangas e vai trabalhar. E faz por onde tem que ser feito, porque não adianta nada a gente estar aí, eu não tenho isso por isso. Gente, não tem porque tu não foi atrás, vai atrás. Quem acorda cedo, estuda, batalha, consegue. Quem vai atrás, consegue. Não é à toa que você está num local, num ponto, não. Não, mas eu não nasci em berço de ouro. Muitas pessoas não nasceram em berço de ouro, tá? Seja ousado, entendeu? E que a mente de cada um tenha um pouquinho de TDAH também. Eu digo isso muito, sabe por quê? Porque eu admiro muito quem é TDAH, porque é aquela pessoa realmente ousada. Mas aí é onde entra a terapia e a medicação, muitas vezes, que depende muito de como a gente vai acompanhar esse paciente. Porque ele precisa estar no seu ponto certo. Para quê? Para que essa ousadia não frustre, não cause algo que vá lhe prejudicar. Então, ele vai ser ousado em fazer várias coisas ao mesmo tempo e aquilo ali lhe levar a um prejuízo. Então, isso aí precisa ter um freio. Você tem que ser ousado, mas você tem que saber onde é que você pisa. Você pode gastar com isso? Você pode fazer isso? Vai dar certo? Vai dar certo desde que você comece de forma correta. Comece com o que você tem e com o que você está aí. Você vai só progredir, porque Deus sempre está do seu lado. Pronto, muito obrigada. Prazer receber você aqui, tá bom? Falo muito, né, gente? Acabou? Rosane. O que espalhou a gente a mesa falando? É o que eu falo agora. Depois de já ter falado tanto. Bom, gente, esse foi mais um episódio, né, do Ousadamente Podcast. Espero que vocês tenham gostado. À medida em que o tempo for passando, nós vamos trazer outras pessoas aqui, falar de outros temas que também são interessantes, para que a gente, de fato, tenha uma mente mais ousada, cheia de conhecimento, para que a gente viva melhor.